Boa noite, igreja, paz do Senhor, amém? Queremos agradecer ao Senhor por essa semana, por esse dia. Eu quero te convidar a participar desse culto com a gente, participar desse momento conosco, e que você esteja convidando pessoas, seus amigos, seus parentes. Compartilhe o link que você recebeu. Nós estamos ainda nessa semana com o culto online, sendo transmitido. Então, apesar de distantes, nós estamos como igreja no mesmo propósito. Então, convide aqueles que estão perto, convide aqueles que estão um pouco mais distantes. A internet, ela nos dá essa oportunidade de compartilhar, e pessoas mesmo mais distantes podem participar conosco. Amém? Senhor, nós te louvamos por esse dia. Agradecemos ao Senhor pela tua presença, pelo que o Senhor tem feito, ó Deus, em nosso meio. Louvamos o teu nome, Senhor, porque tu és um Deus grande, um Deus presente, um Deus maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Dedicamos esse tempo ao Senhor e dizemos que esse é um tempo seu e queremos, ó Deus, estar aqui voltados para ti, com nossos pensamentos em ti, Senhor, e que possamos, ó Deus, ouvir, ó Deus, e receber no nosso coração a tua palavra, Senhor. Tua palavra que nos fortifica, a tua palavra que nos dá ânimo para caminhar em meio às turbulências, em meio às dificuldades. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor?
fosse isso, não haveria salvação, Pai. E nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Também dizemos que o Senhor tem liberdade em nosso meio para agir, para falar. Colocamos nossas vidas diante do Senhor, Pai, porque não há outro igual a Ti. Obrigado, Senhor. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar.
Boa noite, igreja querida, graça e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo para a sua vida. Que bom que você está aqui hoje. Nós estamos aí nesse novo momento, voltamos às nossas atividades completamente online. Esse já é o segundo domingo. Tem mais um aí pela frente. O domingo, dia 30. E se Deus assim permitir, no primeiro domingo de fevereiro a gente retorna com as nossas atividades presenciais. Eu queria, sem mais demoras, pedir que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. A partir do verso 19. Nós vamos dar continuidade na mensagem que começamos pregando a semana passada, né, dentro dessa série de mensagens aí sobre o Sermão da Montanha. Mateus capítulo 6, verso 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo te dê entendimento acerca dessa palavra. Só para te relembrar, nós começamos falando a semana passada que Jesus ele passa a falar agora da vida do crente no mundo, não é? Ele já estava falando disto, como é viver esse propósito de ser o sal e a luz da terra no mundo, quando ele abordou a questão da vida devocional do crente. Não é? A vida de oração, de jejum e dele se importar com as necessidades do outro através da prática da esmola. Mas até então isso era alguma coisa que estava circunscrita à vida devocional, era algo muito mais introspectivo. A partir do verso 19, ele começa a tratar, de fato, da vida desse crente que tem um caráter específico transformado, forjado por Deus, que faz dessa pessoa uma pessoa que tem propósito nesse mundo, mas ele passa a tratar então da relação desse crente com o mundo e das influências que esse mundo porventura possa trazer à vida desse crente. E nós terminamos a mensagem de domingo passado afirmando o seguinte: ou você é o sal da terra e a luz do mundo que transforma esse mundo, ou você é por ele transformado. Não há um meio termo, não há como transigir de um lado para outro, como se essas duas realidades coexistissem. Até porque aquele que é chamado em Cristo Jesus para ser o sal da terra e a luz do mundo, ele está no mundo, mas ele não pertence ao mundo. É por isso que Jesus orou no capítulo 17 de João, pedindo que Deus nos guardasse do mal, porque nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E se estamos no mundo, a única razão de estarmos nesse mundo é de transformá-lo, sendo o sal da terra e sendo a luz do mundo. Então nós terminamos de uma maneira muito enfática, dizendo que ou você transforma ou você é transformado. E isso é algo muito sério. E eu gostaria de mostrar para vocês, de uma maneira um pouco mais profunda,
a seriedade do que Jesus está falando aqui. O verso 21, ele diz de uma maneira muito contundente e categórica: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vou repetir: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nós já falamos dos tesouros, eu não preciso repetir isso. Tesouro não é apenas dinheiro. Se bem que o dinheiro também não é o problema, mas é a forma como eu o encaro que é o problema. É por isso que nós somos chamados a nos importar com a necessidade do outro e de maneira generosa suprir essas necessidades, exatamente para que o dinheiro não encontre o caminho do nosso coração. É por isso que nós dizimamos, ofertamos, é por isso que nós ajudamos os mais pobres, porque entendemos o dinheiro como algo que está ao nosso serviço e não nós ao serviço dele. Por isso que a Bíblia diz que não é o dinheiro que é o problema, mas é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Então, tesouros não está falando de dinheiro apenas, mas tesouros está falando de reputação, da necessidade de elogios, de dons, está falando de família, de trabalho, de status, está falando desse conjunto de coisas que você dá a elas um valor que elas não têm. Você dá a elas um valor excessivo. E Jesus é muito claro, dizendo para a gente não acumular essas coisas. Eu também já dei essas razões na mensagem passada, né? Primeiro porque essas questões, ele apelou ao nosso bom senso, dizendo que essas questões elas se deterioram. Elas são passageiras. Elas não são eternas. Não é? Elas não podem nos satisfazer porque é algo nelas mesmo que está errado, que as deteriora, que faz com que elas passem, por isso que nós jamais nos satisfaremos com essas questões. Então, optar por essas riquezas do mundo é, no mínimo, uma falta de bom senso, uma falta de sabedoria. Mas agora eu quero descer um pouco mais profundo com você nisso, porque Jesus está falando o seguinte, que onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se o teu tesouro está na terra, nas coisas terrenas e mundanas, se o teu tesouro ele é essencialmente um tesouro mundano, então o seu coração também é mundano. O seu coração está nas coisas deste mundo. Ponto. E quando nós falamos de coração, nós estamos falando da vontade. Nós estamos falando da volição, daquilo que move todas as demais coisas na sua vida. Por isso que a Bíblia diz que de todas as coisas que você deve guardar o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então perceba que o mundanismo, que é muito mais profundo do que uma moralidade evangélica, que é muito mais profundo do que algumas questões de costumes, esse mundanismo ele afeta a vontade da pessoa. Ele mexe com os seus sentimentos de uma maneira muito, mas muito profunda. E pensando sobre essa situação política que nós vivemos no país, e de perceber que o apoio irrestrito, incondicional, acrítico, ou seja, um apoio que não faz crítica alguma a qualquer candidato, independentemente de quem ele seja ele de direita ou de esquerda, porque esse apoio acrítico, esse apoio de que acabei de falar, ele não é privilégio de um candidato de direita, ele atinge qualquer candidato. Mas
nós estamos percebendo isso. Esse tipo de apoio acrítico, efusivo, irrestrito, incondicional a um candidato, seja ele quem quer que seja, ele não tem uma razão lógica, não é uma coisa na razão. Até porque se você apresenta argumentos contestando algumas atitudes e falas, seja de um candidato A ou B, a pessoa ela não recebe aquilo, ela não aceita aquilo, ainda que seja 100% verdade, 100% comprovado, ela não aceita porque a questão não está na ordem da razão, a questão está na ordem do coração, dos sentimentos. Os sentimentos dessas pessoas foram afetados. Razão essa pela qual é que nós podemos observar que hoje é muito possível alguém achar que o candidato A está 100% certo, ao passo que o candidato B está 100% errado, e vice-versa. Porque os sentimentos é que estão afetados, é a questão do coração que está afetado, e a grande pergunta que surge é essa: por que que isso acontece? Basta fazer um teste, né? Por que que candidato A ou B é apoiado dessa forma? A resposta que você vai chegar a isso é porque esta é uma forma de acumular tesouros na terra. Porque a pessoa que assim o faz, ela está ou se protegendo de algo, ou ela está obtendo algum tipo de vantagem, ainda que seja indireta. Vocês estão percebendo como o mundanismo é um troço muito mais sério que afeta a todos nós de uma maneira muito mais visceral do que a gente pode imaginar? O que, de certa maneira, nos torna a todos culpados em certa medida. Porque essa também é uma forma de você amealhar, você ajuntar tesouros na face da terra. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Eu vi pessoas, crentes, muito mais empenhadas em fazer campanha para o seu candidato do que de pregar o Evangelho de Jesus, por exemplo. Aguerridas nas redes sociais, nas conversas, e postando e propagando o seu candidato, e eu ficava pensando assim, nossa, ela tem essa liberdade, esse direito, não é, constitucional, afinal de contas nós vivemos numa democracia, e eu não estou dizendo que isso está errado de maneira alguma, porque não está. Mas eu também não posso deixar de notar que eu não percebo o mesmo afinco, a mesma dedicação, o mesmo ímpeto com que o candidato e as suas propostas são vendidos. Eu não percebo o mesmo ímpeto para falar de Cristo, para falar da salvação, da transformação. Eu vejo pessoas defendendo os seus candidatos de maneira rigorosa, mas quando se trata de evangelismo, é muito difícil, porque as pessoas não querem. Eu vejo pessoas capazes de se indispor com familiares, com amigos, de até romperem laços por conta de um candidato político, seja ele quem quer que seja, mas elas não estão dispostas a, como diz a palavra, pregar, quer seja oportuno, quer não, quer ouçam, quer deixem de ouvir e tal. Eu não vejo isso acontecer. Então a gente percebe aí que a vontade foi afetada, e é por isso que Jesus está dizendo, onde é que estiver o teu tesouro? Se o teu tesouro está aqui na terra, o teu coração vai estar ali. Se o teu tesouro está nos céus, então o teu coração está lá também. Percebam como isso é profundo, como isso é terrível, como isso nos afeta de uma maneira que nós muitas vezes sequer percebemos. Mas ele continua. Quando Jesus diz assim, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em
trevas. Aqui ele está falando o seguinte: primeiro ele falou do coração, que afeta as emoções. E é por isso que a gente vê nas redes sociais hoje tanto ódio, tanta discórdia, tanta confusão, porque é uma questão de ordem emocional. Mas aqui Jesus está falando dos olhos. Os olhos como a lâmpada do corpo. Não é? Os olhos são como lentes, que então nos dão a percepção das coisas. E quando você percebe as coisas, aí então você raciocina, você reflete sobre elas. Então aqui o que Jesus está dizendo é que o mundanismo, ele afeta o nosso pensamento. Ele afeta a nossa forma de pensar. O mundanismo, ele determina como é que nós enxergamos as coisas. E note aqui que ele está nos dizendo o seguinte: que se os teus olhos são bons, todo o teu corpo será iluminado. Vocês percebem o dualismo entre luz e trevas? Entre bom e mal? É o que Jesus está dizendo. E ele está dizendo que o nosso pensamento, a nossa percepção, a nossa capacidade de raciocinar a realidade, ela pode ser boa ou má. Ela pode ser tenebrosa, ou ela pode ser repleta de luz. E o que significa você ter um olho bom? O que significa você ter um corpo iluminado? Significa você enxergar as coisas com clareza. Você ver as coisas como de fato elas são. E esse é um grande desafio. Porque quando você enxerga as coisas com clareza, você separa alhos de bugalhos. Você consegue ver o trigo no meio do joio, o joio no meio do trigo. Você começa a enxergar quem é quem. E quando você tem essa condição isenta, lúcida, de enxergar a realidade tal como ela é, você não tem condições de dar apoio esfuziante, incondicional, acrítico, apolítico, quem quer que ele seja. Não dá. Você não tem como agir de maneira estritamente emocional. Porque você vai perceber, peraí, essa fala, ela é boa, mas essa fala seguinte, ela é ruim, não dá. Você começa a separar, você começa a discernir as coisas, de maneira espiritual, inclusive. Você começa a perceber o que é e o que não é. Eis a grande questão. E quem tem os olhos bons é porque ele enxerga com clareza a realidade da sua vida. Ele enxerga que ele é peregrino. Ele enxerga que nessa terra ele não possui nada, ele é apenas mordomo daquilo que lhe foi confiado. Esse é o que de acordo com a sua visão boa, clara, cristalina, nítida das coisas, ele não cai no engano. Porque ele sabe quem ele é nessa terra, ele sabe para onde ele está indo. Logo, ele enxerga que as coisas eternas têm um peso muito maior, uma importância, uma significância muito maior do que todas estas coisas terrenas. Esse que tem os olhos bons, ele é capaz de viver nesse mundo, de conviver em sociedade e de ser um agente de transformação nessa sociedade sem ser transformado por ela. Ele é capaz de cumprir com os seus deveres de cidadão. Ele é capaz de participar do processo político, mas sem ser dominado por suas emoções, sem ser levado pelo desejo de ajuntar tesouros sobre a face da terra. Porque ele é capaz de discernir e distinguir as coisas. Por outro lado, aquele que tem os olhos ruins, os olhos maus,
olha só o que acontece com esse sujeito que tem os olhos maus. Primeiro, que todo o corpo dele, ele fica em trevas. E o que são esses olhos maus? São esses olhos que não conseguem distinguir a realidade. São esses olhos em que, na lente, né, desses olhos, existem borras, existem manchas que turvam, que tornam a visão nebulosa, não clara. E eu poderia dizer para vocês que essa forma de ver as coisas é uma forma calcada em preconceitos, em conceitos distorcidos. É uma forma de ver calcada na mentira. Eu nunca vi hoje tanta gente propensa à mentira dentro das nossas igrejas. Tanta gente que se alimenta da mentira todo dia, e você diz para ela, isso é mentira, e ela continua se alimentando da mentira. Porque aquilo soa para ela, ela quando vê aquilo é interpretado no seu pensamento como se fosse verdade, porque lhe é aprazível, lhe é agradável. E eu já falei que o mundo seduz dessa forma. E quando ela vê outras pessoas que comungam da mesma religiosidade, porque eu nem vou chamar isso de fé, que comungam da mesma religiosidade dela, então ela se sente em comunidade. E ela se sente acolhida e continua se alimentando da mentira, porque o seu pensamento está afetado por preconceitos, por verdades que eu diria distorcidas, que são os sofismas, né? Começa com uma verdade e acrescenta-se uma mentira para tornar a sentença final completamente enganosa, mas começa na verdade. Existem sofismas na forma que essas pessoas pensam, preconceitos, religiosidade, e por aí vai, e aí tudo acaba em trevas. E é por isso que ele diz, se portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão, porque o mundanismo afeta o pensamento. Afeta o pensamento. Embota o pensamento. É por isso que é algo muito sério. E você está achando que, já afetou a vontade. Afetou o pensamento. Você está achando que está bom? Não, o negócio piora. Jesus falou assim no verso 24, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotar a um ou desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a riquezas. Preste atenção. Quando o teu coração, o teu tesouro, né, está na terra, o teu coração está ali, também afeta as tuas emoções. A forma como você vê e interpreta as coisas afeta o teu pensamento. E agora, quando fala de servir, isso indica ação. Não é? É um verbo, é uma ação. Então a coisa não fica apenas na questão das emoções, não fica apenas na questão dos pensamentos. Isso afeta as atitudes, isso afeta o que a pessoa faz. Afinal, você age de acordo com o que pensa. Afinal de contas, você age de acordo também com o que você sente. Ou melhor, eu poderia dizer que você reage de acordo com o que sente. E que você age de acordo com o que pensa. E qual é essa atitude que é maculada? É aí onde a coisa fica extremamente difícil.
Porque a atitude aqui que é corrompida é a atitude do nosso relacionamento com Deus. Porque relacionamento, se relacionar, é ação, é verbo. É isso que corrompe, o mundanismo corrompe isso. O nosso relacionamento com Deus. E preste atenção, eu até mencionei isso muito superficialmente na mensagem passada, mas eu preciso aprofundar aqui. Quando eu acabei de falar para você notar o dualismo de luz e trevas, de bem ou de mal, e agora nós estamos falando aqui de dois senhores, ou é Deus, ou são esses tesouros, essas riquezas sobre a terra. Perceba que aí há uma conjunção que a gente chama ela de adversativa. Ou é uma coisa, ou é a outra. Ambas não funcionam. Ou é uma coisa, ou é outra. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou é uma coisa ou é outra. Não há como ter amizade com o mundo, ser simpático ao mundo e servir a Deus. Não há, isso não existe. Na verdade, o Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz uma coisa interessante. Ele diz que todo materialismo é ateu. Porque não dá para servir a Deus e as riquezas. Todo materialismo é ateu. E o mundanismo afeta essa relação de maneira radical. Porque ou você ama o mundo, ou você ama a Deus. E ainda há pouco, quando falei sobre esse comportamento polarizado, politicamente falando, né, desse apoio efusivo, acrítico, incondicional a um candidato, seja ele quem for, que isso é uma forma de acumular tesouro sobre a terra. Eu não sei se você percebeu, mas que tem muita gente enquadrada, e gente com as quais a gente convive, irmãos, não é, da religião, que estão vivendo assim. E não estão percebendo que, no fundo, estão querendo galgar alguma coisa para si mesmos. Não é à toa que hoje nós temos um ministro terrivelmente evangélico. Não é à toa que os pastores hoje frequentam o palácio e desfrutam dos manjares do palácio para serem seduzidos a defender um projeto político de poder. E eu digo, seja isso qual for, com bastante isonomia. Não importa se é direita ou se é esquerda, a igreja sempre esteve fazendo isso. A gente não precisa falar muito, né? A igreja brasileira apoiou a ditadura. A igreja alemã, o nazismo. Enfim. Porque no final das contas estava amealhando, ajuntando tesouro sobre essa terra. Isso é uma questão para a gente perceber. Só que no final das contas, por mais que essa coisa de se dar bem, de se sentir representado, de ter as suas pautas defendidas, e essa questão toda de falar em nome de uma família que ninguém sabe qual é, mas, no final das contas, ou você serve esse desejo
de acumular esses tesouros, essas riquezas na terra, ou você serve a Deus, porque o teu relacionamento com Ele é que está em jogo. Então perceba, o mundanismo afeta as tuas emoções, o mundanismo afeta os teus pensamentos, o mundanismo afeta as tuas ações. As tuas ações. Agora, eu disse na mensagem anterior que eu ia falar aqui. Como é que nós efetivamente ajuntamos tesouros nos céus? Porque já ficou muito claro e evidente o que é o ajuntar o tesouro na terra. Mas como que nós, que somos crentes, filhos do Deus Altíssimo, tivemos um caráter forjado pelo Espírito Santo de Deus, que temos um propósito de ser o sal da terra e a luz do mundo, vivemos nesse mundo para sermos agentes de transformação, como é que vivemos nesse mundo ajuntando tesouros nos céus? No dia do juízo final, Mateus capítulo 25, Jesus, ele fala assim: vinde benditos de meu Pai, para o reino que está preparado para vocês desde a fundação dos séculos, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estive doente e vocês foram... Eu estive doente, estive preso e vocês foram me visitar. Eu estava nu e vocês me vestiram. E aí aqueles vão perguntar, mas Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Quando foi que a gente te deu de comer, de beber, a gente te vestiu, a gente te visitou? Quando foi que a gente de fato se importou contigo? Aí Jesus ele responde assim: todas as vezes que vocês fizeram a um desses pequeninos, a mim vocês fizeram. Então ali nós temos a forma. Jesus nos mostra a forma de viver nesse mundo, acumulando tesouros nos céus. Enquanto vivemos nesse mundo de maneira completamente desprendida dele, enquanto nós vivemos nesse mundo sem sermos seduzidos por ele, enquanto vivemos nesse mundo entendendo que tudo aquilo que nós temos ao nosso dispor, nós não somos donos disso, mas apenas Deus nos deu essas questões para que nós, como mordomos, as administrássemos. Então nós não vamos ser materialistas, nós sempre seremos generosos. Então nós não seremos egoístas, nós sempre vamos nos importar com a necessidade do outro. Então nós não seremos apenas religiosos, que cumprem com os preceitos da religião, mas quando vem um homem semi-morto no caminho, passam de largo e deixam o cara lá, porque eles não se importam na verdade, eles não estão nem aí na verdade. Nós seremos como o samaritano, que é aquele rejeitado, que é aquele que é visto como impuro, que é aquele visto como inaceitável na sociedade, mas é esse que para, que socorre, que faz os curativos, que paga o preço, que leva para a hospedaria, que continua vivendo, precisa fazer os seus negócios, mas diz lá, ó, cuida dele, quando eu voltar que eu te pago o resto, se você gastar mais alguma coisa. É quando nós nos tornamos pessoas transformadas por Deus de tamanha grandeza, que nós não conseguimos levar a nossa vida sem olhar para aquele que está perdido, que está machucado, que está ferido. É quando nós somos transformados de tal forma que conseguimos amar o próximo como a nós mesmos, como queríamos ser tratados. Então nós tratamos o outro. E é assim que somos o sal da terra, é assim que somos a luz do mundo, é assim que demonstramos de maneira prática o amor de Deus, é assim que pregamos o Evangelho.
Enquanto estivermos amealhando tesouros na face da terra, vamos ser materialistas. E quero dizer que, por materialista, eu estou dizendo ateu, porque não dá para servir a Deus a riqueza. Enquanto estivermos amealhando tesouros na terra, seremos egoístas, pensaremos apenas em nós mesmos. Enquanto estivermos amealhando tesouros sobre a terra, estamos nos importando apenas com a nossa reputação, com o nosso reconhecimento. E enquanto olhamos demais para nós mesmos, estamos ocupados demais com a percepção que as pessoas têm ao nosso respeito, nós nos esquecemos dos demais. Esquecemos que o nosso papel é ser o sal da terra e a luz do mundo. É assim que nós vamos acumular tesouros no céu. E eu estava falando de mordomia, e eu estava me lembrando daquela parábola do administrador infiel, né? Que o seu chefe, vamos dizer assim, né? Olha, presta conta da tua administração, porque você não vai ficar mais nela. Aí ele começou a chamar aqueles caras todos que deviam, né? E falando, você deve tanto, paga tanto, né? E a gente acerta a sua dívida. Ele começou a arredondar aquela situação toda, e Jesus usou esse exemplo para dizer o seguinte, para estabelecer um princípio interessante, não é? Ele disse, olha, esse administrador aí, ele agora tem amigos, né? Ele tem gente que agora foi beneficiada pela sua ação. E aí Jesus diz que nós devemos fazer a mesma coisa, né? Que com o dinheiro, com os recursos que a gente tem, para a gente poder semear essas questões para a eternidade. De que maneira? Usando isso para ajudar pessoas, para fazer depósitos eternos. É como que se quando nós chegássemos no céu, tivesse uma porção de gente lá para acolher a gente, entendeu? E é uma coisa, um pensamento que eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha observado, nunca tinha percebido que Jesus estava ali de fato ensinando, mas ele está dizendo que nós não somos mordomos por excelência, mas fomos colocados nessa condição de mordomos. E por mais falhos que nós sejamos, nós precisamos utilizar dessa mordomia para, então, fazer depósitos eternos, se assim poderíamos dizer. De que maneira? Abençoando a vida das pessoas. Somos abençoados para ser bênção. Recebemos os recursos para compartilhar. E não para continuar acumulando e aumentando cada vez mais o patrimônio. Note que aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia à pobreza. O próprio apóstolo Paulo, falando com Timóteo, ele diz, olha, exorta os ricos que eles não confiem, né, nas riquezas que são passageiras, mas muito pelo contrário, que eles sejam generosos, não é? E eles ajudem os outros e tal, porque assim eles vão ter tesouro no céu. Então você vê que o problema não é você ser rico. O problema é você ser avarento. E para ser avarento, basta ser pobre. Porque a única coisa que você vai ter é dinheiro, não é? É o amor ao dinheiro. Então, o pobre é avarento, assim como o rico pode ser avarento. Essa não é uma questão, não é o dinheiro em si, mas a sua atitude em relação a ele. E se você está interessado em ver o futuro, a eternidade das pessoas, você está interessado em propagar e levar esse evangelho, então você está acumulando tesouros no céu, você está desejando, você está ansiando a pátria celestial. Então hoje o que eu disse aqui para você? Mostrei que o mundanismo ele nos afeta de uma maneira muito mais profunda e visceral do que imaginamos. Mas também mostrei aqui para você como é que a gente não se deixa influenciar por esse mundo. Como é que a gente acumula tesouros no céu? É quando nós exercemos o nosso papel de ser sal e de ser luz.
É quando nós nos importamos com o próximo, com o outro, quando nós o amamos, como fomos amados, como gostaríamos que as pessoas nos amassem. Tudo, no fundo, se resume a duas coisas que eu já preguei algumas semanas atrás. Se nós pudéssemos resumir toda a agenda da igreja, ela se resumiria em duas coisas: em amar e em servir. É isso. Amamos a Deus acima de todas as coisas e amamos o próximo como a nós mesmos. Note que esse próximo, nesse contexto de que Jesus falou do samaritano, o próximo é aquele diferentão que a gente rejeita, que a gente não aceita. É isso que a gente tem que amar. Em amando a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, então nós somos chamados a servir. Jesus disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele servia curando os enfermos, alimentando os famintos, pregando o evangelho do reino. Era assim que ele servia. Note que nós temos a cura, note que nós temos o suprimento da necessidade física de pão, mas isso nunca está desassociado ou separado da pregação do Evangelho. Porque senão a gente só se torna uma ONG do bem, né? E outras religiões, como por exemplo os espíritas, fazem isso muito bem. Muito bem. Né? A ação social deles, né, é fantástica. Mas nós não queremos apenas que as pessoas vão para o inferno bem alimentadas, ou que elas vão para o inferno saudáveis, né? Porque se a gente não prega o Evangelho, o destino eterno delas não muda em absolutamente nada. Você muda a condição social, né, imediata, mas você não muda o destino dessas pessoas. E se nós anelamos, desejamos uma pátria celestial, é para lá que queremos ir, é para lá também que queremos que as pessoas vão conosco. Nós não podemos apenas ser uma ONG do bem, nós precisamos pregar esse evangelho que determina o futuro eterno dessas pessoas, e é assim que nós acumulamos tesouros nos céus. Onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E eu quero terminar essa mensagem hoje dizendo para você o seguinte: onde está o teu tesouro? O teu tesouro está em celebrar a vitória do seu candidato político preferido? Tesouro sobre a terra que você está amealhando. O teu tesouro está no fato de você se juntar a um grupo de pessoas que apoia a mesma ideologia que você só está interessado na aceitação dessas pessoas, você está acumulando tesouro sobre a terra. Você está querendo proteger a família tradicional, você está acumulando tesouro sobre a terra. Esse mundo jaz no maligno, gente. E o único jeito dele não se corromper ainda mais é quando nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E não quando nós tentamos impor uma ética cristã por meio de lei, por meio da força. Então, até mesmo em defender algumas questões que são muito preciosas a você, e a minha família é muito preciosa para mim, eu preciso enxergar com olhos bons, para não ver as coisas de maneira borrada e turvada e não conseguir discernir o joio do trigo nessa história. E embarcar num discurso que é completamente enganoso.
E eu quero alertar você de uma maneira ainda mais contundente, que quem ajunta tesouro na terra não tem tesouro no céu, porque já recebeu a sua recompensa. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não importa se você faça parte de alguma igreja, se você seja associado a algum tipo de ideologia religiosa, que, diga-se de passagem, a religião hoje está sendo sequestrada pela ideologia política. Não importa o seu discurso, não importa a sua fala, não importa se você fala o evangeliquez, porque se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus, e você vai poder chegar naquele dia com todo o seu discurso, com todas as tuas ações, dizendo, olha, eu fiz muito isso na igreja, eu tive muito lá, eu fiz isso, aquilo, né? Como aquelas pessoas que vão dizer que operaram até milagres, e Jesus vai dizer para ele, eu não conheço vocês porque vocês vivem na iniquidade. Eram pessoas amigas do mundo, pessoas que se deixaram seduzir pelo mundo, pessoas que desejaram, que amaram mais o mundo. É igual Paulo diz, né, que Demas o abandonou porque amou o presente século. Tem gente que vira as costas para você porque ama o presente século. Tem muito crente virando as costas para os outros, para familiares, para amigos, para irmãos da igreja, execrando esses irmãos da igreja por conta de questão política. E eu quero dizer para você que faz isso, você ama o presente século. O teu interesse é juntar tesouros nessa terra. É isso que você está fazendo. E, lamentavelmente, quem é amigo do mundo, não é o pastor Rogério que está dizendo, se você não gostar do que eu vou dizer agora, pegue as páginas da sua Bíblia e rasgue. Isso não tem nada a ver comigo. Não é? Sou apenas um mensageiro. Mas quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Ponto final. Não dá para servir a dois senhores, não dá para transigir entre um e outro. Não dá para ser, né, como aquele povo do Antigo Testamento que invadiu umas terras de Judá, do povo de Israel, e começou a viver lá, depois foram atacados por leões, e aí eles pensaram, isso é porque nós não estamos cultuando aos deuses da terra. E aí chamaram sacerdotes judeus que ensinaram eles algumas coisas a respeito da religião, e eles começaram a servir a Deus e continuaram servindo as estátuas, as imagens de escultura dos deuses deles. Eles só aprenderam uma nova forma de fazer as coisas e acham que dá para transigir, para misturar uma coisa com a outra, mas isso não funciona não. Quem serve às riquezas não serve a Deus. Quem serve a Deus não serve às riquezas. Quem ama o mundo não ama a Deus. Quem ama a Deus não ama o mundo. E é assim, é radical, desse jeito. É a Bíblia que diz isso. Não gostou? Problema seu. Com a Bíblia, problema seu. Mas se isso mexeu e te confrontou, amém. É para isso mesmo. Que é para te levar ao arrependimento. Que é para te levar a uma transformação. Que é para te levar hoje a uma decisão de amar a Deus acima de todas as coisas. Que é para te levar a não mais desejar esse mundo, a não mais viver fascinado por esse mundo, a não mais viver ansioso por conta das questões desse mundo. Então essa é uma noite para você rever até que ponto esse mundanismo está te afetando. E essa é uma noite com a oportunidade de você se arrepender e de você voltar ao primeiro amor. Lembra de onde você caiu? E volta ao primeiro amor, volta à prática das primeiras obras, volta para isso. Porque esse caminho de tesouros na terra exime você de ter tesouros no céu. Se tudo que você ama termina aqui, então você é uma pessoa miserável, você não vai ter nada na eternidade. E nós somos chamados. Jesus disse que preparou morada para nós lá. É lá para onde nós vamos. E enquanto vivemos para a glória dele. Enquanto vivemos aqui nesse mundo, mesmo não sendo desse mundo, nós vivemos para manifestar a luz de Cristo.
para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Deus e Pai que está nos céus. É para isso que vivemos aqui, para a glória dele. Nós não vivemos para o nosso próprio propósito, nós vivemos para o propósito que ele nos deu. Reflita sobre essas coisas, arrependa-se e mude de posição, mude de postura. Eu quero orar com você agora. Logo após essa oração, nós vamos ter mais um período de louvor. E nesse período de louvor, você vai ter aí o privilégio, a oportunidade de dedicar ao Senhor os teus dízimos e as tuas ofertas, as tuas contribuições. Saiba que essa é uma igreja que está muito focada nessa agenda de amar e servir. E existem famílias que dependem desta igreja para se alimentar todo mês. Ainda mais nesse período de pandemia, com desemprego altíssimo, com o poder de renda sendo consumido, gasolina a R$ 7,30. Está tudo muito difícil. Mas nós continuamos, na verdade, nós aumentamos a nossa assistência às pessoas necessitadas. E para isso tudo a gente precisa de dinheiro. Não é? Esse mesmo dinheiro com o qual Deus tem te abençoado todo mês. Porque não se engane, o seu trabalho vem dele, o teu sustento vem dele. E é por isso que quando nós dizimamos e ofertamos, nós apenas devolvemos. Porque nós somos mordomos. Isso não é meu, não é teu. Nós somos mordomos. E precisamos aprender a ser esses bons administradores de todos os recursos que Deus nos tem colocado. Vamos orar e depois vamos ter o privilégio de dizimar. Pai, obrigado pela tua igreja que está aqui reunida, por essa palavra ministrada. Eu oro para que naquilo que eu não consegui ser didático, naquilo que eu não consegui expor de maneira correta e profunda, ó Deus, na verdade, mesmo que eu assim fizesse, somente mediante a revelação do teu Espírito que as pessoas entenderiam e seriam transformadas por essa palavra. Mas de qualquer forma eu clamo para que haja arrependimento nesses corações. De qualquer forma eu clamo para que elas mudem de postura e de posição. Que se arrependam agora desse mundanismo que está arraigado em seus corações, que vai muito mais além do que uma moralidade de costumes evangélicos. E eu oro, Pai, para que, sendo libertas disso tudo, sendo libertas desse mundo, elas deixem de amá-lo e passem a amar mais a esse Deus que nos preparou morada eterna nos céus. E é lá que vamos ajuntar os tesouros que são incorruptíveis, que traça e ferrugem não come, que ladrão não rouba, porque estão guardados contigo. Abençoa essa tua igreja para que ela viva esse evangelho nesse mundo de maneira exuberante, que ela exale o bom perfume de Cristo por onde quer que passe, que essa igreja faça diferença, onde ela esteja representada, que as trevas se dissipem, e onde quer que essa igreja esteja representada, que as coisas não se deteriorem, pelo contrário, sejam conservadas. A melhor forma de ser conservador é ser o sal da terra e não adepto a uma ou outra ideologia política. E eu oro, Pai, para que a tua igreja descubra isso e seja abençoada na face dessa terra. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor, e enquanto fazemos, você pode contribuir para a glória dele.
Deus é bom demais. Eu espero que você tenha uma semana repleta da presença, da bênção de Deus na sua vida. Uma semana em que você possa ajuntar tesouros nos céus e que daqui para frente toda a sua vida se resuma a isso: ajuntar tesouros nos céus, porque é para lá que nós vamos. Amém? Nós seguimos ainda online. Domingo que vem, se assim Deus permitir, será o nosso último encontro do mês de janeiro, que faremos online, não teremos presença de público aqui. E se então os números aí relativos à Covid melhorarem, a gente retorna. A nossa expectativa é de retornar para o nosso primeiro culto do mês de fevereiro. Vai ser o culto de ceia. Então espero que estejamos reunidos aqui presencialmente então nessa oportunidade, se assim o Senhor permitir. Amém? Domingo que vem então às 10 horas da manhã, escola dominical, e vai ser disponibilizado aí o link do Meet para você, e também uma nova classe, já vi que vai ser aberta aí através do WhatsApp também, para você que não tem essa tecnologia. Então a gente vai procurar alcançar de você de todas as formas, tá bom? Deus te dê uma semana abençoada e que você sinta-se aí amado, abraçado, e se cuide, tá? Se cuide, porque a situação ainda não está muito boa não. Se cuide. Vamos orar. Pai, obrigado por esse culto, pela tua presença, pela vida de cada pessoa que está aqui conosco. Dê a elas uma semana abençoada na tua presença. Continue guardando elas de todo mal, livrando-as deste vírus que acomete a muitos, e dando-nos a oportunidade, ó Deus, de poder voltar aos nossos cultos presenciais, a uma vida com um pouco mais de normalidade. Essa é a oração, Pai, que nós fazemos, certos de que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e o poder do Espírito Santo estejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E a igreja diga amém, amém. Que Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês. A gente se vê pela semana.